pergunta agora é de Simone Queiroz, do SBT. Boa noite, Simone. Boa noite, Nascimento. Boa noite, candidato. O senhor citou há pouco o aumento que o senhor pretende fazer no salário mínimo paulista. Eu pergunto ao senhor, o senhor sempre explica que, dessa forma, além de aplacar os efeitos da inflação, é uma forma também de girar a economia do Estado, o que leva uma compensação mais adiante aos empresários que têm um peso maior no momento em que eles dão reajuste para os salários. Pergunto ao senhor, como é que fica a situação daquele empregador que não se baseia no lucro, que é o caso do empregador doméstico e do microempresário também? Existe alguma forma, o senhor pretende fazer alguma forma de compensação a esse empregador que cumpre a lei, que registra o seu empregado e que vai ter, sim, um peso maior no pagamento de um salário mínimo maior, ainda que seja justo e necessário para quem precisa? Simone, nós não podemos pensar em prejudicar ainda mais a população de baixa renda do nosso Estado. Eu disse e repito, não é nenhum favor. Nós estamos repondo os efeitos da inflação, que corroeram o salário mínimo paulista. O salário mínimo paulista sempre foi 20% acima do salário mínimo nacional. E por uma razão, o custo de vida em São Paulo é mais caro do que no resto do país. A cesta básica em São Paulo é a mais cara do Brasil. Então não é favor. Isso vai ajudar a economia, ao contrário do que podem pensar alguns economistas que não entendem como a roda da economia gira. Vamos pegar o exemplo do governo Lula. Em 8 anos, nós tivemos um aumento acima da inflação de 74%, acima da inflação. No caso do governo Bolsonaro, foi 0 acima da inflação, não teve nenhum ganho real. O que aconteceu com a economia no governo Bolsonaro? Crescimento da economia, eu não vou pegar o crescimento comparativo, eu vou pegar com o que aconteceu no mundo, porque você que está em casa vai dizer, não, mas foi efeito da pandemia. Enquanto o mundo, durante a pandemia, cresceu 2% ao ano, o governo Bolsonaro cresceu 1%. E isso muito por conta dos investimentos da pasta do Tarcísio, que foi um fracasso geral. O Tarcísio executou 31% do orçamento de infraestrutura do país. Orçamento autorizado pelo Congresso Nacional, ele só executou 31%. No governo Lula, ao contrário, enquanto o mundo crescia 2,5% em média, nós crescíamos 4% em média. Ou seja, nós crescemos muito acima da média nacional, enquanto agora nós crescemos da média mundial, enquanto agora nós crescemos metade da média mundial. A valorização do salário mínimo é um ingrediente da retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis. Se a população da base, né, das famílias mais pobres, não ingressarem no mercado de consumo de massa, nós não vamos ter por que o industrial e o comerciante contratarem para produzir mais. Então, o jogo é um jogo de ganha-ganha. Hoje é um jogo em que o empresário ganha e o trabalhador perde. E isso tem que mudar.